sobre se não existisse fé. Talvez possamos botar um título assim: sem fé. E logo se deparamos com alguma situação que você diria assim: mas como, irmão? Você leu que pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que você vê não é aparente. Você diria assim: como foi criado o mundo? E eu vou dizer para você: sabe aonde está essa escritura? Como foi criado o mundo? Você lê bem no comecinho da escritura. E olhe bem, está ali: no princípio criou Deus o céu e a terra. Daí você começa a pensar: foi só palavras. Então muitas vezes você pensa assim: Deus teve que ter fé em sua palavra. Você tem fé em sua palavra? Porque Deus teve fé em sua palavra. E isso é importante você saber, porque já falamos muitas vezes de uma fé que você usa, que é uma fé natural, que para você conquistar, você fazer tantas e tantas outras coisas. E falamos de uma fé que é a fé de salvação, que é um dom de Deus. Isso você não pode correr atrás, eu não posso correr atrás. Isso vem de Deus a você. Então, não é para quem quer, e nem para quem corre, e nem para quem busca, mas para quem Deus compadece e derrama isso ao seu coração. Então, mas falando de fé, e eu falei que você tem fé, daí você disse: tenho fé. É bom, é muito bom você ter fé. E isso nos coloca em uma posição de confiança. Irmão Branham chega a dizer que você precisa ter fé de vários tipos. Se você não tiver fé, hoje você não sai desses bancos. E você pode dizer assim para o seu esposo ou para a sua esposa, e você dizer assim: ó, amanhã a gente vai em tal lugar, ou amanhã vem um amigo a nos visitar. E isso você toma por fé. E aquilo você aceita e você espera com confiança. E aquilo acontece? Muitas vezes acontece. E muitas vezes pode não acontecer. Daí você diz: mas o que houve? Onde está a fé? Explicamos para você que existe um tipo de fé que é natural. E essa fé, ela é tão simples, é tão interessante, que o irmão Bruno aplicou, diz assim, ele aplicou isso dentro da congregação, diz assim: ó, se você não tiver fé para levantar esse banco, hoje mesmo você não vai sair mais desse banco. Você vai ficar parado aí. Por quê? Porque ele estava mostrando o natural para mostrar o espiritual. E da mesma forma como Deus nos constituiu, que somos criadores. Você não é um criador? Você é um criador. Não de um porte de Deus, mas você é um criador. Você faz projetos? Você faz projetos. Você pensa em alguma coisa? Talvez eu vou dar uma coisa muito simples para você entender. Você projeta talvez uma ideia de construir a sua casa, ou projeta vou fazer um concurso para ser alguma coisa na vida, vou fazer alguma coisa, vou fazer tal coisa. Tudo é um projeto. E você exerce fé sobre esse projeto de vida. E esse projeto tem que funcionar de uma maneira. Como muita gente pensa assim, que eu fico pensando é mais os jovens que falam isso hoje. O que você vai ser? Qualquer coisa. Você já viu o jovem de hoje? Será que isso é fé? O que você vai ser? Qualquer coisa. Talvez antigamente os jovens já vinham de pequenininho dizer assim: eu vou ser um policial, eu vou ser um bombeiro, ou vou ser outra coisa, né? Mas eles já, ou vou ser médico, né? Então eles já vêm fundados antigamente. Hoje não, hoje eles estão mais com grande dificuldade em dizer que talvez o que eles vão querer ser. Eles nem sabem mais o que eles vão querer ser. Então isso prova que não tem fé. Você captou?
Porque quando a palavra de Deus, eu estou mostrando o natural para aplicar uma coisa importante, porque quando Cristo voltar, será que encontrará fé na terra? Você já parou para pensar nisso? Será que ele encontrará fé ou não? Eu só dei esse quadro para você entender o que está acontecendo com os nossos jovens, para você entender o que está acontecendo com a igreja. Por isso que eu perguntei, você tem fé? Então, esse é o ponto hoje, sem fé. E Deus nos ensina, porque se Deus pediu fé para nós, Ele também teve que ter fé na sua própria palavra. E se você tem fé, você também vai aplicar a sua própria palavra para manifestar isso a nós hoje, né? Houve uma discussão entre Paulo e Tiago. Você se lembra? Muitos estudiosos da Bíblia dizem que há uma discussão entre Paulo e Tiago, porque Paulo só fala sobre fé e Tiago fala sobre obras. Daí ele fala assim, mostre a tua fé que eu mostro as minhas obras. Será que isso há discussão? Não há discussão, porque Paulo está vendo como Deus trabalhou com Abraão, através de dizer, vem, me segue. E ele sabia que ele ia fazer todo aquele processo, e naquele momento ele entregaria o seu filho. Deus está vendo tudo isso através de Abraão, e isso é fé. Agora, quando Abraão faz o sacrifício, e quando fala isso, é o que Tiago está dizendo, e isso é para mostrar para quem? Para as pessoas. Você está vendo? Tiago está falando sobre obra que você tomou por uma fé e veio movimentar uma obra para Deus, e ali Tiago está dizendo, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Por que ele está falando isso? Porque para você ver a fé daquela pessoa, se é uma fé genuína, você tem que ver que tipo de obra aquela pessoa está fazendo. Esse é o ponto da chave hoje. Por isso eu estou dizendo, será que nós temos fé? E eu falo para você, você remove montanhas? Você remove montanhas? Porque as escrituras têm isso. Se você tiver fé como o grão de mostarda, você não poderia mover uma montanha? É isso que diz. Agora, que montanha Jesus Cristo está falando? Daí você vai dizer assim, pode ser uma montanha natural. Claro que pode ser uma montanha natural, e como pode ser uma montanha de várias provas na sua vida. Ou várias outras coisas que estão te impedindo, que são tão grandes que você não consegue fazer. Agora, qual é o ponto dessa chave que está aqui? Se eu tenho uma montanha na minha frente e falo com fé que saia daqui e vá para o mar, o que eu devo fazer? Ah, é ali uma montanha de pedra? Então eu vou pegar cada dia uma pedra, ou quantas pedras eu puder pegar no dia, e vou transportar para lá. Daí você diz assim, mas é impossível, irmão. Eu não importo o tempo, eu estou cumprindo isso. Agora, a determinação de Deus é outra coisa. Eu estou praticando. Você diz assim, isso aí é loucura, irmão Orante. Agora eu vou te mostrar uma coisa que parece ser estranha, né? Deus fala com Noé, não fala? E fala assim, você vai fazer uma arca e vai colocar todos os animais dentro dessa arca. Agora você sabe o tamanho dessa arca? Isso, o tamanho de um navio. Você sabe o que é um tamanho de um navio? Você já se deparou com um navio? Você já foi num porto e viu o que é um navio? E daí você pega 8 pessoas que são da família e diz assim, constrói a arca. Daí ele falou assim, Senhor, vai levar muito tempo. Eu não perguntei para você o tempo, eu só falei para você construir a arca. E você então, Noé, através da fé, ele se mantém todo dia trabalhando na construção da arca. E esse é o ponto hoje na nossa casa, esse é o ponto hoje da nossa fé. Temos mantido essa fé para gerar fé aos nossos filhos, aos nossos irmãos, a todos, confiando que isso vai acontecer. Não ficar, eu acho que vai acontecer, eu tenho esperança que vai acontecer. Isso não é fé. E a esperança que tarda só prejudica o coração. Você entende isso? Uma esperança que tarda só prejudica o coração. Por isso você não tem que estar funcionando com esperança, você tem que estar funcionando com fé.
Então, Noé produz 120 anos para construir a arca. Um homem com sua família. Você não diria que isso é loucura? Faça isso hoje com maquinário. Você vai ver o que vai acontecer. Então, eu estou te provando uma coisa importante para você entender. Aonde está a tua fé? Parou? Então vamos ver aqui. Ele diz assim, ó. Você se lembra quando Jesus começou a falar com aquela mulher que chorou? Que ela entrou na presença do juiz, o juiz injusto, e ela começou a pedir? Você quiser acompanhar, está em Lucas 18. A parábola é do juiz iníquo. Jesus está explicando fé. Mas a parábola é do juiz iníquo. E ele diz assim: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Então esse juiz era iníquo, ele nem respeitava a Deus e nem se ligava para homem nenhum, mas era um juiz. O que Jesus está aplicando? Ele está colocando que uma pessoa, mesmo sendo iníqua, cheio de coisas e que não está nem se importando com ninguém, mas aqui estamos vendo fé funcionar. Não estamos preocupados com a questão do juiz, estamos preocupados com a questão da mulher. E ele vai dizer aqui, ó: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. Fazei justiça contra o meu adversário. E por algum tempo eu não quis, mas depois de dizer consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeite aos homens, todavia, como está esta viúva me molesta, lhe hei fazer justiça, para que, enfim, não volte e não me importune muito. E disse o Senhor: ouvido o que disse o juiz iníquo? Você captou? Eu vou fazer justiça porque todo dia essa mulher está batendo na minha porta. Todo dia ela está aqui no consultório e eu não tenho paz. Então eu vou fazer logo justiça para ela nunca mais vir bater na minha porta. Ele está mostrando uma ponta lá longe para você entender o que é fé. Agora você pensa, se você pede a Deus, o teu Deus é injusto? O teu Deus não está ouvindo a tua voz? Você começa a entender que aqui ele coloca você lá numa ponta para dizer assim: onde está a tua fé? Onde está a tua fé, meu irmão? Você sabe o que é fé, né? Fé é revelação, e revelação vem de Deus. Grave bem duas coisas: fé é revelação. A igreja de Cristo está baseado na revelação da pessoa de Cristo. Você não pode criar revelação. A única que pode trazer revelação ao seu coração é Deus. O homem corre atrás disso há muito tempo, muitos homens correndo atrás disso, muitos estudiosos explicando o que é fé, mas se Deus não se compadece de você, você nunca receberá o entendimento disso. E isso não tem questão de inteligência, ou de sabedoria, ou de capacidade, ou de entendimento. Isso não é essa questão. Agora olhe bem aqui. Ele fala assim: agora, essa é uma pergunta que Jesus fez fazendo aos discípulos. E essa é uma pergunta astuta, porque se pudéssemos apenas imaginar uma terra sem fé, por que não poderia ser como hoje? Porque Paulo diz:
Pela fé, entendemos que o mundo foram criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas que se vê não foram feitas daquelas que é aparente. Portanto, se Deus não tivesse fé, para começar, não haveria mundo. Você entendeu? Estava na mente de Deus. Tudo que você está vendo aqui está na mente de Deus. Agora, se Deus não fala e não começa, não haveria mundo, não haveria nada. Por isso que aparentemente você diz assim, como Deus através da palavra fez esse mundo? Foi o poder da palavra que foi feito. E muitas vezes é o poder da palavra que Deus quer que você ressoe sobre a sua boca para as coisas acontecer. Mas para as coisas acontecer, você tem que imprimir. Você não tem que imprimir? Você tem uma casa por quê? Porque você imprimiu. Você tem um carro por quê? Porque você quis ter um carro e você imprimiu uma força para isso. Só estou dando uma pincelada na questão da ideia sobre isso. Em Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. Quem criou? Deus. Agora, eu quero que você ouça atentamente o que eu vou lhe dizer esta manhã, porque temos que Jesus estava se perguntando se havia alguma fé quando ele voltasse. E algum de vocês não teria ideia do que é fé? Pode fazer por você. Irmãos, você sabe o que fé faz por você? Você já pensou o que essa fé, estou falando agora da fé, que é o dom de Deus que chegou ao seu coração, o que ela faz por você? Você sabe? Salva-te. Essa fé, porque sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. E Deus é galardoador daqueles que tomam isso por fé. O que é galardão? Galardão é bênção. E o que Ele está dando para você? Vida eterna, porque você recebeu a fé e praticou. Então você começa a entender que eu preciso do quê? Quando Deus está trabalhando no seu coração e está colocando fé em sua vida, você tem que entender que Ele está dando um galardão de vida eterna para você. E aonde você bota a sua vida eterna? Porque o irmão Branda disse, se eu tenho vida eterna, eu posso passar vida eterna para outra pessoa. Se eu sou um cristão, eu faço outro cristão. O problema hoje, será que eu sou cristão? Será que eu sou filho de Deus? Estou gerando outro filho de Deus? Esse é o outro pensamento que você deve entender. Então a fé é o firme fundamento. Você diz assim, mas irmão Arantes, eu quero a estatura do varão perfeito. Não está aqui, mas está aqui nessa forma, né? A estatura do varão perfeito, eu preciso disso. Mas a base o que é? Não é fé? A base é fé. Você não consegue ter tudo isso aqui se você não tiver a base formada na fé. E qual é a base da fé? Como é que você sabe que o mundo foi feito pela palavra de Deus? Quem falou para você? Alguém veio falar para você? Deus veio aqui e mostrou para você? Você viu Deus? Você está só confiando nas palavras de Deus. Você está entendendo o que é fé? Fé é uma revelação. Não é uma questão de você estar vendo Deus ou Deus veio falar para você, não. Você tomou a palavra de Deus por fé, porque Deus deu um dom de fé a você e você segurou aquilo e você tem certeza. Difícil? Por isso que as pessoas aí se bate para explicar isso. Elas não conseguem, porque você não tem amparo científico. Olha aqui. O irmão Brana fala, fé é substância. A mensagem é, fé é a substância. E quando você fala de substância, meu irmão, o que é substância? Substância é quando você pode tocar. Você pode sentir. Isso é substância. E ele fala que fé é substância. E ele chega a dizer em muitas mensagens que fé é a pessoa de Deus. A pessoa. Você não está olhando para uma coisa invisível, você está olhando para a pessoa. Então você tem que entender o que é fé. Ele está falando nessa mensagem, fé é a substância. E o irmão Brana diz, esta é a chave das escrituras, fé.
Sem isso, não tem como você mover nada. Aquele que vem a Deus deve crer que Ele é um recompensador daqueles que os busca diligentemente. Sem fé é impossível agradar a Deus. E este mundo foi feito pela fé, e as coisas foram moldadas à existência pela fé. Tudo que você vê, tudo que Deus criou, foi através do poder da palavra de Deus. Haja o homem. Nasceu o homem espiritual, depois fez um barro e soprou o fôlego da vida neste homem. Você está entendendo aqui? Tudo pela palavra. E ele vai à frente. Deus apenas viu aquela gota de orvalho parando no ar, que seja como você quiser chamá-la, e ele simplesmente falou e disse: haja luz, e havia luz. Então ele trouxe a terra e secou, e assim por diante. Tudo isso foi feito em um ato de fé com Deus. O mundo inteiro é feito pela fé. Você está aqui esta noite pela fé. Você captou? Você hoje está essa noite pela fé. Daí você vai dizer: como, irmão? Foi a minha vontade, eu vim por quê? Porque você tomou fé. E olha o que ele vai dizer aqui: muitos de vocês disseram ao seu empregador que voltaria amanhã para o trabalho. Como você saberia que vai? Você dizia à sua esposa: estarei em casa depois do culto. Como você sabe que vai para casa? E ele vai dizer: disse a pessoa que talvez disse ao táxi para buscar você às 11 horas. Como você que está sabendo que esse táxi vai chegar? Você não pode estar na eternidade antes das 11 horas? Irmão Brana está fazendo um quadro para você entender. Desta noite, veja, mas tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Quando você fala assim para sua esposa: tal hora eu vou estar em casa, é porque você tomou por fé. Agora você está entendendo como Deus fez? Quando você toma por fé, existe o que Tiago falou: obras fundadas. Ah, por fé, vou estar 11 horas. Quantas horas vai demorar para chegar à minha casa? 1 hora? Vou chamar o Uber, porque está chegando próximo, para mim ir para a minha casa. O que é obra? Obra é quando você toma e começa a falar, ligar para o Uber chega ali, você entra no carro e aquilo ali é tudo obra. Aquilo dá para se ver que você está fazendo a ação toda para você chegar naquele cumprimento da sua palavra de fé. Da sua palavra de fé. Agora imagina Deus que não pode mentir, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que quando Ele fala, tudo se cumpre. Não é como homem. Eu posso falar e posso ter alguns problemas na jornada do caminho. Eu posso dizer assim: eu quero estar em tal lugar, mas daí deu um problema. Aconteceu alguma coisa, o trânsito trancou, deu outros problemas. E isso não é porque a tua fé desvaneceu, mas é porque nós estamos sujeitos a circunstâncias da vida. Deus, o que Ele fala, se cumpre. Aqui, ó. Portanto, precisamos examinar o que é fé. E precisamos saber por que ter fé, ela nos muda. Outro ponto importante: por que a fé muda você? Você sabe isso? Ou você não mudou? Quando foi? Não. Você não é uma nova criatura? Deus não mudou você? Você parou para pensar o como mudou você? Você tomou a palavra, que você é uma palavra que está aqui, e aquela palavra começou a mudar você. O mundo era sem forma, vazia, não tinha nada. E a própria palavra de Deus foi falando, Ele foi transformando as coisas naquela terra. A própria terra foi mudando por causa da palavra de Deus. E agora você, que Ele diz que você vai se tornar uma nova criatura. Então você muda o modo de falar, você muda o modo de pensar, você muda o modo de agir, você muda todas as coisas, porque Deus disse para você que você teria que ter a mente de Cristo. Por que você sabe disso? Porque o irmão Brana vem dizer que se você tem que ter a mente de Cristo, é por fé.
Ou foi algum anjo que falou para você? Claro que você entende que o irmão Branham é um anjo terreno, mas eu estou dizendo, veio algum... Não? Você toma isso por fé. E começa o quê? Uma mudança em seu ser. Começa uma mudança completa em sua vida. Você começa a ver que a sua vida começa a mudar. E cada vez que você aplica a palavra, você começa a mudar mais ainda. Porque Deus, Ele quer se revelar para você. E cada um tem o seu momento com revelação com Deus. Não é a mesma coisa. A fé existe medida. Se fosse tudo, seríamos iguais em tudo. Mas a fé existe medida. Por que existe medida? Você já viu o que Jesus falou? Se você tiver fé igual um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? O grão de mostarda é a menor semente que existe na face da terra. E outra coisa que Jesus falou: ela não pode se hibridar. Ela não pode o quê? Se misturar. Você não consegue misturar a semente de grão de mostarda. Por isso que ele representa isso como fé. Eu dou a semente para você. Você quer uma árvore? Plante no seu coração. Você quer uma árvore? Plante no seu coração. O problema, que fé que a gente tem? Daí a gente vai escutar Tiago batendo em nossos ouvidos. Você tem fé? Eu tenho obra. E vou mostrar para você. Não porque ele está querendo mostrar. Ele está explicando que precisa a fé ter uma ação que as pessoas possam dizer assim: não, Deus mudou aquele irmão. Deus transformou aquela irmã. Aquele irmão era assim, assim, agora eu vejo Deus na sua vida. O que ele fala, ele cumpre porque Deus mudou a sua vida. Você captou isso? Isso é mudança. Agora, se você está querendo um Deus que não te mude, você vai viver o mesmo homem velho toda a vida. Então você é sem forma e vazio, como o mundo estava no passado, sem forma e vazio. Deus não quer deixar você sem forma e vazio. Deus quer deixar a imagem de Cristo em você e você ter forma. Poder. Você lembra que eu falei do culto de poder? A igreja tem poder e você é o poder da igreja, porque Deus quer transmitir vida, Ele quer levar vida. Agora você quer que Jesus volte para transmitir isso, vida para você? Se Ele está aqui, está onde? Em você. E por que você não gera vida, o que é o poder da igreja? Por isso, quando eu disse assim, ó, quantos tem da mensagem? 10 milhões na mensagem? Então por que esses 10 milhões não têm tomado uma posição, recebido o poder e mudado o mundo com essa palavra? Não é isso que está acontecendo. Por quê? Quando Cristo vier, será que vai ter fé na terra? Você está vendo o que está acontecendo? Vamos mais para frente um pouquinho. Olhe bem aqui. Vou ler isso aqui que é importante também. 2 Pedro, se você tem a sua Bíblia, quer abrir? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Olhe bem como Pedro ele se expressa aqui. Pedro diz assim: apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, da Capadocia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a sabedoria e a aspersão dos santos, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida de esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardará no céu para vós, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para ser revelado nos últimos tempos. Irmãos, por isso quando você escuta dizer assim, ó, você não é um filho de Deus, porque quando você recebeu a palavra de Deus, você é um filho de Deus. Não, você sempre foi um filho de Deus. A única coisa que você ouviu a voz.
É o mesmo papel que o irmão Brana fala da questão da águia. Havia um ovo que o fazendeiro pegou e colocou chocar junto com a galinha, e ali nasceu. Um dia a águia sabia que era o tempo certo, ela veio e deu o grito, e aquele filhote de águia escutou aquela voz que vinha em encontro dele. Por quê? Ele era uma águia. Quantos pintinhos correram e se esconderam debaixo da galinha? Ele olhou, isso combina comigo. Isso é fé. Você captou? O irmão Brana, ele conseguia colocar isso muito simples para todos nós compreender o que está funcionando aqui. A mensagem do alarido é uma mensagem de fé. E eu quero ampliar isso um pouquinho mais rápido, porque o tempo está passando muito rápido. Assim, ó, a mensagem do alarido, do arrebatamento, é uma mensagem de fé, que é revelado a você o arrebatamento. Agora eu vou dizer uma coisa para você: se é revelado o arrebatamento através de uma mensagem de alarido, como está isso em você? Vou explicar isso para você agora. A mensagem do alarido está aqui. Por fé, isso eu sinto, eu vejo, eu toco e sinto tudo isso. Por fé. Você entende o que estou falando? Você recebe uma mensagem da alarido e te joga lá dentro do arrebatamento. Ainda não chegou o dia e nem a hora, porque você não sabe, mas dentro de você, faz parte disso. É como você já está sentindo as músicas, é como você está sentindo a festa, é como você está sentindo as pessoas, é como você está vendo tudo isso já formado em você. Você está sentindo tudo isso. Isso é fé. Ah, não, irmão Arantes, eu preciso que eu veja. Esqueça esse tipo de ideia, irmão. Você tem que ter o alarido e aquilo tem que borbulhar dentro de você. E aquilo Deus vai aumentando num nível que você começa a contemplar. É como Enoque vai caminhando e vai para Deus. Ele não precisa de um instante, agora eu vi tantas coisas, agora eu vou entrar, não. Ele só precisa caminhar com Deus. E no mesmo instante ele sobe. Você começa a entender por que as pessoas hoje, elas estão sem fé? Porque fé exercita força. Fé exercita realmente você ter músculo. Porque o irmão Brana fala que você precisa ter músculo. Fé, ele diz que tem que ser um peito forte, como diz assim, cabeludo, um peito realmente para aguentar as lutas. Fé é isso. O problema é que a nossa era fez nós ficarmos fracos. Se você se comparar com aquela era passada, daqueles homens passados, nós somos igual frango de granja. Não temos força nenhuma. Se alguém segurar em sua asa, quebra as asas. Por quê? Precisamos de fé. E fé foi dada lá no princípio. E agora é para o fim. Vamos mais um pouquinho para frente. Olhe bem o que a Escritura diz. A Escritura diz assim, ó. Observe que eles estavam nos avisando que na condição das pessoas, os escarnecedores não terão fé no que Deus está fazendo. Na verdade, eles carecem de fé, pois nem mesmo estão cientes do que Deus tem algo para aqueles a quem faz. Como Jesus disse, porém, quanto os filhos do homem vier, eles encontrarão fé na terra? Então Pedro nos diz que tudo que tendes que fazer é voltar para ver o que Deus fez no início, e teremos o nosso padrão para acreditar. Ele nos diz que esses escarnecedores estão tão focados em seu próprio desejo, em suas próprias luxúrias, que se esquecerão totalmente do que será necessário fé para acreditar no que Deus está aqui para fazer. Assim como foi necessário fé para que Deus trouxesse a própria criação. Você começa a entender por que os escarnecedores dizem isso. Porque os escarnecedores dizem assim, desde que foi céu, desde que tudo isso está acontecendo assim, e nada mudou. Você colocou essa ideia hoje,
As pessoas estão vindo para a igreja, você é responsável, você acha que nada mudou, tudo está continuando, e vai assim, e está indo, e talvez vai demorar não sei quantos mil anos, então eu só vou ali, faço a minha parte na igreja e vou. E isso não é fé. Isso não é fé, meu irmão. Eu quero que você entenda a fé, você tem conexão direta com Deus. E Deus está procurando esse tipo de pessoa. E Ele procura através do quê? Da própria palavra. Como o irmão Brano explica, o grito da águia. Sobe aqui. Vamos pegar mais um pouquinho à frente. Olha aqui. A mensagem, a ele ouvi, mas agora vejo. E eu ouvi novamente e disse: você está cansado e precisa de caça? Você se lembra dessa mensagem? Você se lembra disso? O irmão Brana está trabalhando aqui, explicando como Deus faz com ele, para mostrar. Você quer um esquilo? Deus coloca isso na mente do irmão Brana. Peça. Olha aqui. E eu ouvi novamente e disse: você está caçando e precisa de caça? Deus colocou o pensamento primeiro na mente do nosso profeta para pegar o seu esquilo. Então Deus disse ao seu profeta: de quanto você precisa? E eu pensei, agora eu não quero exagerar, só uns pedidos de 3 esquilos. Quero jovens, 3 esquilos vermelhos, quero eles. E ele disse: então fale sobre isso. Irmãos, vou pegar. As palavras do irmão Brano é assim, ó. Deus coloca isso na mente e diz: vou pegar. Ah, talvez vou pegar. Ah, talvez vai dar certo. Ah, talvez, se Deus ajudar, eu vou conseguir. Vou pegar. Vou buscar. Vou conseguir. Você vê alguma dúvida aí? Não há dúvida. Ele sabe. Você entendeu? Tem vezes que a gente vai pescar e fica naquela expectativa, né? Vai pegar um peixe bom, né? E tu fica ali, né? De repente, belisca, tu pá, você chega lá, sai uma. Não é assim, não é esse tipo de fé. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou mostrando um quadro natural para você entender. Ele tem certeza daquilo, porque Deus falou em sua mente e disse assim: peça. Ele vai falar aqui, ó. E no sermão Obra é fé expressada. Ele diz: agora a fé é uma revelação de Deus. Agora a fé é uma revelação. Aí está onde eu quero ficar apenas por um momento. É uma revelação. Ele revelou a você por uma graça. Não é nada que você fez. Você entendeu agora? Ele te revela pela uma graça. Não é o que você fez. Por isso você não deve se gloriar da sua fé. Entendesse? Achar, tá vendo aqui, a fé chegou agora, eu sou entendido, Deus abriu o entendimento, agora, tá vendo aqui, ó, quão tremendo eu sou. Você está totalmente enganado. Deus abriu o entendimento de você para benefício, para quem? Para você e para você ajudar outros. Por isso que a escritura que fala de Pedro, e Jesus fala que isso é uma revelação, e sobre essa pedra me colocarei sobre a minha igreja, e nada que vai acontecer, Satanás não vai destruir. Por quê? Porque é uma questão de revelação que vem. Olha bem que o irmão Brano vai dizer aqui, ó. Ele revelou a você por sua graça. Não é nada que você fez. Você não trabalha na fé. Você nunca teve fé. É dada a você pela graça de Deus. E Deus revela a você. Portanto, a fé é uma revelação. E esse é o ponto que eu quero findar aqui. E toda a igreja de Deus é construída sobre revelação. Você é meu irmão? Só se você tiver revelação. Você é minha irmã? Só se você tiver revelação. Estranho? Não é estranho. Porque toda a igreja foi construída através daquela pedra de esquina. Então você está aqui apoiado nessa pedra. Você é meu irmão. Você é minha irmã. Você entendeu agora o que está acontecendo aqui? Porque sem a revelação é impossível
agradar a Deus, você não faz nada. Você pensa que você recebeu fé porque você é bonzinho? Você acha que você recebeu fé porque trabalhou bastante na obra de Deus? Esqueça isso. Olha aqui. O rapto. Mas para a igreja, a noiva, o rapto é uma revelação para ela. É revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo estará esperando por quê? A revelação do rapto. Agora é uma revelação, pois a revelação é fé. Você não pode ter uma revelação sem que seja fé. A fé é uma revelação, porque é algo que é revelado a você. Você entendeu o que o irmão Branco sempre falando? É algo que é revelado a você. Ele sempre aplica assim, a você. É uma coisa individual. Fique com isso. Não é uma coisa de família, não é uma coisa de, se foi para o meu esposo, vai vir para mim. Não, ele está falando diretamente a você, porque é uma coisa individual, revelação. Talvez eu não compreenda aqui, e a minha esposa compreenda e receba a revelação. Daí eu posso dizer assim, eu não quero impedir nada disso. Eu quero que Deus abençoe cada vez mais ela. Eu não quero impedir a revelação de Deus em ninguém. Por isso que o irmão Bruno fala isso, né? Ele está afirmando. É uma revelação, é. Você não pode ter uma revelação sem que seja fé. A fé é uma revelação, porque é algo que revela a você. A fé é uma revelação. A fé é algo que foi revelado a você, como foi Abraão, que poderia chamar qualquer coisa contrário que havia sido revelado a ele, como se não fosse assim. Agora, fé. Isto é fé. É a revelação de Deus, a igreja construída sobre uma revelação do corpo. Você consegue entender isso, irmão? Você compreendeu o que estou dizendo para você? Então você começa a entender que não tem nada a ver com pessoas. Deus usa instrumento? Usa. Mas vai pensar assim, eu posso ficar a noite toda conversando com uma pessoa, eu posso ficar o dia todo conversando com aquela pessoa, eu posso passar o ano todo conversando com aquela pessoa, e ela não consegue entender. Por quê? Não foi aberto por Deus no coração dele. Agora você chega ali, em um segundo você fala uma palavra e ela recebe. Filipe, o eunuco, Deus transportou, ele não entendia, ele entrou na carruagem, mostrou, compreendeu, batizou e foi embora. Você está entendendo aqui? Ele não ficou com não, ele só cumpriu a escritura e foi embora. Ele vai dizer aqui, ó, minha comissão, essa é a mensagem. Todos vocês com fé, então, com medo de colocar para funcionar? Todos vocês com fé, estão com medo de colocar a fé a funcionar? Essa é a pergunta que o irmão Bruno está dizendo. Não fará nenhum bem, porque não deixa de lado tudo que é diferente da fé, e acredite, e haja de acordo com o que você acredita. O que é agir de acordo com o que você acredita? Deus falou com você, você confirmou na escritura, confie, meu irmão. Você olhou na escritura, está certo? Confie na palavra. O que está acontecendo? Ele diz, não o que você sente, não o que você sente, ou o que você tem sentido testemunhar, mas o que a sua fé testemunha. Ele está falando de fé de novo. O que a tua fé testemunha, o que Deus revelou para você, fique firme. Abraão fez isso. Isso está certo. Você tem fé em Deus e age como se tivesse fé em Deus. Agora, se Abraão disse, eu tenho fé em Deus, mas estava com medo de oferecer o seu filho a Isaac, então sua fé não era boa. É como dizer assim, ó, eu tenho fé em Deus, mas o irmão Brana quer botar isso bem claro. Mas Deus me deu Isaac. Mas se Deus deu-me Isaac, para que eu vou sacrificar? Estou já razoando. Você captou aqui? Por que eu tenho que sacrificar? Por que ele está pedindo? Mas ele deu para mim, eu não tinha filho. Ele diz que eu vou ser um pai Abraão, pai de nação. Eu acho que eu estou ouvindo errado, acho que eu não estou compreendendo, eu acho que eu não vou fazer isso. Não existe razoamento em Abraão. Você nunca vai ver na escritura razoamento. Existe é cumprir o que Deus determinou em seu coração. Então ele vai dizer aqui, ó,
eu tenho fé de Deus, mas estava com medo de oferecer o seu filho Isaque, então sua fé não era boa. Paulo justifica Abraão pela fé. Paulo está falando sobre o que Deus viu em Abraão. Mas Tiago justifica as obras. Tiago está falando sobre o que o homem viu em Abraão. Veja, Deus vê em sua fé. Agora o homem vê as suas obras. Vamos parar aqui, né? Aqui é um ponto importante. Deus vê a sua fé. Os homens vê as suas obras. Como é que ficamos agora? Você dá um tempinho para pensar agora? Eu digo que sirvo o Deus vivo, mas a minha ação não é de Deus. Os homens estão vendo o quê? As tuas obras. Por isso que eu vejo muitas pessoas dizendo assim: para ser um crente desse jeito eu não quero ser, e nem vou à igreja para ser um crente desse tipo. Por quê? Eles não estão expondo cristianismo. Esse é o problema. E daí prova que está sem fé. É duro? É duro. Mas isso é para nós entender o que está acontecendo aqui. E isso o irmão Brando está aplicando, dizendo, né? Deus vê a sua fé, o homem vê as suas obras. E se você diz que tem fé e tem medo de sair e fazer obras por causa disso, então não adianta. Isso nunca vai te fazer bem. Ele já vai dizer isso mesmo, porque você tem fé, você crê em Deus, Ele está fazendo que você haja nisso e você não quer fazer. Ele diz, isso não vai fazer bem nenhum para você. Nenhum. Você tem que acreditar, você tem que aceitar, você tem que agir como tal, não é? Acreditar, tomar isso e agir. Irmãos, o irmão Brano explica aquela questão do esquilo. Ele diz assim: eu quero lá naquele galho lá que nem o esquilo que podia entrar, o esquilo nem ia naquele tipo de árvore. Ele vai e diz: eu quero naquele lá. Deus chega, bota o esquilo lá, ele mata e vai lá e pegar. O que está acontecendo aqui, que igreja? Será que quando Deus vir, Cristo vir, será que Ele encontrará fé nessa terra? Você está entendendo o que está acontecendo? Vou ler mais uma para a gente finalizar. A fé sem obra está morta. Agora, a primeira coisa parece que Paulo está falando em Romanos capítulo 4, de justificação a Abraão, pela fé. E Tiago está justificado pelas obras, mas não contradiz. Paulo está falando sobre Deus. Deus viu Abraão. Tiago está falando sobre o que o homem viu em Abraão. Paulo está falando sobre o que Deus viu em Abraão. Em Gênesis 6, quando ele diz que ele teria filhos com Sara. E Abraão creu em Deus. E isso foi-lhe imputado como justiça. Ele creu na promessa. Isso que Deus viu. E então Tiago falou, estava falando sobre o que o homem viu em Gênesis 22, onde Abraão ofereceu Isaque. Veja o que é fé. Que fé que você tem. Isto é o que Deus vê. Mas quando o que suas obras, isso é o que seu vizinho vê. O irmão Brano aplica assim, né? O que o seu vizinho está vendo da sua vida cristã? Você acha que o seu vizinho não vê? Ah, meu irmão, vocês estão muito... Esse é o maior problema. Como você age, como você conduz e como você crê, as pessoas estão vendo. É isso que está acontecendo. Por isso que Tiago fala muito claro para dar uma dura na igreja dele. Mostra então a tua fé, que eu vou mostrar é a minha obra. Você está vendo o que ele está querendo dizer? Veja, mostra a sua obra sem a sua fé, e eu mostraria minhas obras pela minha fé. Veja, observe, eu creio que esta audiência aqui tem fé. Eu acredito, mas eu acredito que você está com medo de soltá-los nas obras. Pois eu creio que se você simplesmente soltasse a sua fé, o irmão Brano está bem dizendo muito claro isso. É o que acontece com nós. Já vou dizer para você que isso é humano. Você tem medo. E sem o medo impede a fé ir para frente. Preste bem atenção. Se você não prova a Deus
Como é que você sabe que tem Deus na sua vida? Grave o que eu estou falando. Por que Davi matou Golias? Ele matou diretamente Golias? Não. Deus colocou primeiro um urso na sua vida. Depois ele colocou um leão na sua vida. Depois ele viu que Deus o provou e testou, e ele sabia que Deus estava trabalhando em sua vida. Então quando ele começa a ver que Deus trabalhando na sua vida, não, porque ele sabia como é que um homem pequenininho, magrinho, vou abrir e matar um urso, não tem lógica. Como eu vou lá e mato um leão, não tem lógica. Por isso que quando ele vê aquele homem gigante na sua presença, desafiando o exército de Deus, ele diz: esse incircunciso não tem Deus. Nós temos Deus. E ele desafia aquele Golias. Qual é o problema na sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Você já pensou nisso? Qual é o Golias que está trancando a sua vida? Faça como Davi. Tome por fé. Segure. Esse incircunciso não tem Deus. Liberte-se. Alguns tinham umas libertações para fazer. E eu já falei sobre libertação. Muitas vezes você não vence porque você não tomou isso por fé. Liberte-se. E muitas vezes você tem que ceder o seu direito. Há um espírito tremendo em minha vida. Eu sei que esse espírito está me trancando. Jejue, meu irmão. Jejue. Ore. Faça um propósito com Deus. Mas eu faço uma pergunta: quantos fazem propósito com Deus? Porque você tem medo de fazer propósito com Deus e não cumprir? Você tem que ser um homem para cumprir os propósitos. E essa é a maior luta que precisa, porque Deus precisa de um homem que tenha a palavra em sua boca. Ele diz assim: vou fazer, vou cumprir, meu Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um galardão, é um dom de Deus que te salta para a vida eterna. Confia em Deus, meu irmão. Não tem coisa melhor. E eu posso dizer isso de todo o meu coração. Ele me deu paz. Ele transformou a minha vida. Ele mudou meus pensamentos. Cuidou do meu lar. Cuidou da minha família. Tem sustentado. Tem me ajudado. Tem dado paz no meu coração. Para que eu preciso de outra coisa? A minha herança é Ele. A minha herança é Ele. Você tem que entender isso. E muitas vezes pensamos que a herança é aqui. A minha herança é Ele. Oh, glórias a Deus.